Fala galera, tudo bom? Hoje vamos falar do livro Ultra Aprendizado. Domine habilidades valiosas, seja mais esperto que a competição e dê um impulso na sua carreira. Caramba, deram uma caprichada nesse título, hein? Esse livro é do autor Scott Young, é um rapaz bem novo, tem 31, 32 anos, e ele tem um blog excelente sobre produtividade, estudos, com o próprio nome dele, scottyoung.com, eu recomendo muito, é excelente. E eu conheci ele quando ele fez um curso de graduação, ele é canadense, ele fez um curso de graduação que ele sentiu que não tinha desenvolvido nenhuma habilidade. Ele fez administração e ao invés de fazer uma segunda graduação, que nem eu, ele foi mais esperto. O que ele percebeu? Isso foi lá em 2006, 2007. Naquela época, o MIT, que é uma das melhores universidades do mundo, disponibilizou o conteúdo de todas as matérias online gratuito, incluindo videoaulas, todos os exercícios. E aí ele resolveu fazer o quê? Olha, eu posso ir para a escola, pagar uma fortuna, ou eu posso pegar esse material da melhor universidade de engenharia do mundo e me fazer uma outra graduação. Então o que ele fez foi isso, ele pegou e imprimiu todo o material do MIT, comprou todos os livros e começou a ralar. E ele conseguiu terminar a graduação de computação em apenas um ano. Ele conseguiu terminar em um ano a graduação de computação do MIT, algo que duraria 4 anos. Então, o que ele fazia, ele corrigia os próprios exercícios. Então, ele fazia, o gabarito estava disponível, ele fazia as provas e corrigia, e se ele tirasse a nota para passar, ele se consideraria apto a ir para a próxima matéria. E ao longo dos anos ele fez vários projetos de hiperaprendizado. Ele foi para a China com um amigo dele, decidiu morar 1 ano sem falar inglês. No momento que ele colocasse o pé lá, ele não poderia mais falar inglês, só chinês. Ele fez isso, na verdade, em 1 ano ele foi para o Brasil, para a Coreia e para a China. Então ele resolveu... ele aprendeu a desenhar, então ele é um cara que a profissão dele é fazer projetos de aprendizado e documentar, explicar quais são os melhores métodos. Inclusive, o negócio dele hoje online é fazer uma espécie de consultoria para ajudar as pessoas a encontrarem a carreira, aprenderem mais rápido. E nesse livro ele dá algumas dicas que ele aprendeu não só com os próprios projetos de aprendizado, mas com pessoas que ele entrevistou que têm uma habilidade fora do normal de aprenderem conteúdos complexos de maneira rápida. Então ele fala de 9 princípios que ajudaram ele a aprender mais rápido, o super aprendizado. O primeiro princípio que ele fala é o meta-aprendizado, que é você desenhar um mapa primeiro. Um colega meu, ele passou em 6 meses em uns 5 concursos. Quem conhece essa pessoa sabe que o cara os concursos mais concorridos do Brasil. E uma coisa que eu percebi é que ele seguia esse princípio muito bem. Muitas pessoas começam a estudar um assunto ou entram numa carreira sem primeiro dedicar algumas horas, algumas semanas até, a ver quais são os melhores recursos para aprender aquela matéria. Principalmente com o YouTube, você consegue facilmente ter acesso aos especialistas que vão falar: será que para você aprender programação é melhor fazer faculdade? Será que tem outras opções melhores? Para você aprender a editar vídeo, para você ser presidente de uma empresa? Então você precisa ter um mapa antes. O mapa muitas vezes não é o que a gente esperava. Então você dedicar um tempo a desenhar um mapa do que você vai aprender é uma habilidade essencial. Inclusive, muitas vezes vale a pena pagar alguém para desenhar o mapa. Você talvez fazer uma consultoria
falando o seguinte: o que você fez para atingir tal objetivo? Por exemplo, eu passei numa prova de algoritmo numa empresa americana. Se você seguir o padrão, que é o que a escola passa, você não vai passar. Existem alguns atalhos que eu aprendi com tentativa e erro, que se você passasse 1 hora comigo, você basicamente economizaria muitos meses do seu tempo, porque eu já passei por esse caminho. Então, você falar com alguém que já passou por aquele caminho, o meta-aprendizado, para você desenhar o mapa do seu aprendizado é essencial. Uma vez que você tem o mapa, você precisa ter foco. Então, é muito fácil você... E eu, dando aulas de programação, eu percebo que a dificuldade é as pessoas sabem o que elas precisam fazer, porque o curso que eu dou basicamente é o melhor curso de programação do mundo, na minha opinião, que é o curso de introdução é bom porque vem de Harvard. Também é bom porque eu dou aula, mas principalmente porque vem de Harvard, é uma matéria excelente. Eles sabem os projetos que tem que fazer e as pessoas sabem que se eles seguirem aquilo, eles vão ficar bom. Mas o problema é a consistência. Você sabe que tem que aprender inglês, ou aprender um instrumento, ou estudar contabilidade, estudar, não sei, algo da sua profissão. O saber não é o suficiente, você precisa ter foco. Então, essa habilidade de consistência é essencial. E uma coisa que eu percebo é as pessoas à minha volta que têm uma habilidade de conseguir aprender muito rápido, elas têm uma disciplina muito grande em blocos de tempo de estudo. Então, a famosa técnica do Pomodoro, você colocar um timer de 25 minutos, um cronômetro e estudar por 25 minutos. Aí você descansa 25 minutos. Porque nesses 25 minutos você precisa focar sem ver nada, WhatsApp, nada. Essa habilidade de focar de maneira consistente, na minha opinião, e na do Scott também, é essencial para você aprender qualquer habilidade na vida. Terceiro ponto que eu acho muito importante: ser direto. Então, isso é um problema que todo mundo encara, eu encaro muito, que é você tentar aprender as coisas da maneira indireta. Porque é mais fácil cognitivamente. Vou te dar um exemplo. É muito mais fácil você aprender programação assistindo aulinhas na internet ou copiando e colando, por exemplo, de um tutorial, do que você fazer um projeto no estilo fazer um projeto assim, vou construir um aplicativo. Por isso esse curso de Harvard que eu dou aula é tão bom, porque eles te ensinam, mas te jogam num projeto que você não sabe muitas vezes nem como começar, você fica confuso. Essa dificuldade, apesar de ser frustrante, ela faz você aprender diretamente o que você precisa. Você não está se enganando, você não está falando, vou ver um tutorial aqui, fazer um exercício, mas esse tutorial não está te levando a lugar nenhum. Ou, por exemplo, você ficar simplesmente fazendo Duolingo só, ele dá o exemplo do Duolingo, mas muitas vezes você falar, depois de eu super recomendo o Duolingo, mas chega um momento quando você termina todos os exercícios, vale a pena você fazer algo mais prático, conversar mais, se jogar em situações desconfortáveis que vão simular a habilidade que você vai exercer. Que nos leva ao princípio 4. Então, princípio 1, meta-aprendizado, que é você desenhar o mapa. 2, ter foco. 3, ser direto. Então, não se enganar que você está aprendendo, de fato fazer o que você se propôs. O 4, é a prática. Então, você precisa praticar pequenos componentes da habilidade que você está desenvolvendo. Por exemplo, se você quiser aprender a dançar, eu gosto muito de Zouk. Se você olhar uma pessoa dançando Zouk, parece que a pessoa está improvisando, mas na verdade, cada passo que a pessoa está executando, ela executou e praticou aquele passo individualmente.
Então, uma habilidade complexa, como programar ou tocar um instrumento, nada mais é do que você praticar coisas pequenas de 10 vezes, até aquilo ficar automático. Então, as pessoas que aprendem rápido no superaprendizado, elas pegam a tarefa gigante. Então, vamos supor, você tem um objetivo de carreira grande. Quero me tornar um jogador de tênis de mesa profissional. Que, por exemplo, era algo que eu queria quando criança. Tem vários passos, você precisa quantas horas eu vou estudar estudar não, vou praticar por semana. Quantas vezes eu vou, onde eu vou treinar, o que eu preciso treinar para ficar bom. Então você praticar coisas individuais. Se você quiser ser CEO, o que você precisa ter? Precisa ter uma habilidade técnica, precisa saber contabilidade, precisa saber finanças, precisa fazer tal coisa. Então, subdividir e depois atacar cada uma separadamente. O princípio 5 é de você sempre se testar. O que acontece? Muitas vezes a gente aprende algo, mas a gente não se testa. A gente, por exemplo, você vai fazer um vestibular. Os simulados são essenciais. Ou você está aprendendo inglês. Você tem um período semanal onde você vai conversar é essencial. Então, você simular, se testar de verdade. Existem vários estudos hoje demonstrando que você resumir, você reler, são péssimas formas de aprendizado. As duas melhores formas de aprendizado, de acordo com a ciência, é você se testar de maneira espaçada ao longo do tempo. Então você testa segunda, quarta, sexta. O que na minha opinião é a principal ponto, é você ser consistente. Dando aula, uma coisa que eu percebi é que você estudar 1-2 semanas não é difícil. O problema é você manter a constância, independente de cansaço, do seu estado emocional. Os resultados excepcionais de aprendizado vêm quando você tem consistência a despeito do seu estado emocional, a despeito de como está a sua vida pessoal, profissional. É você ter um objetivo e ser constante. E isso você não precisa ter horas por dia. 20 minutos, 30 minutos de qualquer coisa. Aprender inglês, fazer exercício. Aprender uma linguagem nova de programação. Um esporte novo. Todos os dias é suficiente para você ter resultados excepcionais ao longo de um ano, por exemplo. Você também precisa ter feedback. Muitas vezes é muito fácil você achar que está aprendendo, mas na verdade você está estagnado. Por isso que é muito importante você ter algum sistema de feedback que vai te falar, olha, você não está no caminho certo. Às vezes alguém, um especialista, um tutor que vai estar te olhando é algo importante, que às vezes a pessoa acha que está bem, mas você precisa ter alguém que vai falar, não, você não está bem, você está muito longe do seu objetivo. Ou não, você está melhor do que você esperava. Você ter uma visão realista de onde você está depende muito do feedback. Então você, para o super aprendizado, no caso do Scott, quando ele estava fazendo o exercício do MIT, a graduação, era o gabarito. Então ele sempre conferia se o gabarito dele estava certo e ele precisava tirar a mesma nota dos alunos do MIT. Então você ter feedback. Princípio 7, retenção. Então, tem a ver muito com o 5, né, que é retrieval, que é você tentar relembrar o que você aprendeu. Retenção e você lembrar estão lado a lado. Então, você se testar sempre para você não esquecer o que você aprendeu. Para você, aquele aprendizado não ser um curso que você vai esquecer 3 anos depois. Você precisa ter um sistema para manter o aprendizado. Princípio 8 é intuição. Então, você só memorizar algo muitas vezes não é suficiente. Em programação, você pode memorizar todas as palavras,
mas o que significa aquelas palavras, aquela linha? Qual que é a ideia por trás? Então você busca a intuição. E nono é experimentar. Então você experimentar coisas diferentes. Por exemplo, se você está fazendo uma abordagem que não está dando certo no aprendizado de algo, tentar mudar. Talvez mudar o professor, mudar o livro, mudar o método. Esse tipo de coisa. Então são os 9 princípios do ultraaprendizado. Agora, o que na minha opinião é o principal, na minha experiência ensinando e aprendendo, é que muitas dessas habilidades você consegue com um mentor, um tutor. E eu advogo ser pago. Por exemplo, eu experimentei muitos anos aprender violão. Só que você ter um professor especialista em violão, que eu decidi finalmente pagar, ele vai cortar sua curva de aprendizado pela metade. Então eu acho que vários desses problemas, por exemplo, um mapa de aprendizado, foco, ser direto, se você tiver um professor bom, ele vai te ajudar a fazer isso sem você ter que desperdiçar muito tempo. Então, assim, o maior hack de aprendizado que eu sempre advoguei o ser autodidata. Mas hoje eu não sou contra só ser autodidata. Eu acho que o ser humano tem muitos pontos fracos, muitos pontos cegos, essa é a palavra que eu quis dizer, que fazem com que a gente não consiga ser consistente sem uma pessoa que vai manter a gente na trilha e vai cortar nosso caminho, que já tem um mapa. Então, se você quiser, por exemplo, aprender inglês, contrata alguém que fala inglês. Se você quer aprender programação, alguém que fala programação. Exercício, contrata alguém. Vai sair caro? Não, porque o preço que você está pagando, se você pensar na perda de tempo que você vai ter tentando aprender sozinho, sai muito mais barato pagar. O que é mais caro? Você contratar um personal trainer ou ficar anos fora de forma, sem autoestima, sem energia? Ou você ficar anos estagnado na carreira, porque você tentou aprender programação ou tentou aprender alguma habilidade sozinho, sem buscar a ajuda de um especialista. Então, na minha opinião, e o Scott fala isso nos podcasts, a melhor forma de você aprender, que já vai cortar, já vai seguir todos os princípios, é achar um bom professor na área, ou alguém, não precisa ser um mentor, um professor necessariamente, mas se você quer, vamos dizer, trabalha na área de finanças e quer ir para a área de contabilidade, contrata alguém que vai sentar 2 horas, às vezes a gente não tem um amigo próximo, contrata alguém que vai sentar, pergunta para a pessoa, qual é o valor da sua hora? Sei lá, R$200. Paga R$400, senta por 2 horas, e se for uma pessoa boa, essas 2 horas vão te economizar anos da sua vida, muitas vezes, meses da sua vida. Então você sentar com pessoas que já passaram pelo que você quer, na minha opinião, é a grande habilidade do super aprendizado. Então é isso, galera, espero que tenham gostado. Semana que vem teremos a biografia do Rockefeller, que era para sair essa semana, mas são 35 horas de livro. Eu escuto os livros, né, até para eu conseguir ler um por semana, na verdade eu escuto. São 35 horas, então eu tô acelerando para ser mais rápido, mas é excelente e eu acho que vocês vão gostar bastante. Então fiquem na expectativa aí, sintonizem quarta-feira às 10 da manhã, ok? Até semana que vem.